quinta-feira é Copa do Brasil. Como vai o Galo Barba? Vai mexer no time? Vai manter a espinha que ele vem fazendo, trazendo dos últimos jogos? Me conta aí, Azeredo. Um abraço pra você, Thiago Reis, quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes nesse feriadão, 21 de abril, você ligadinho aqui na Itatiaia, top 1 no Brasil, o Atlético trabalhando forte também nessa terça-feira, voltou ontem aos trabalhos, né? O Cláudio Rezende trazia aqui a informação, a novidade do Alan Minda sendo aí disponibilizado para iniciar a transição e não sei se para esse jogo de quinta-feira seria já uma opção de banco, tá, Thiago? Mas para domingo, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, pode ser sim mais uma opção para o técnico Barba Domingues. Aliás, justificando aqui a manchete que trouxe, né? Uma semana decisiva, aliás, são semanas decisivas para que o Atlético volte a vencer, reaja na temporada e aí volte a reencontrar o equilíbrio. E aí eu vou explicar por quê, Thiago. Fiz um levantamento hoje pela manhã, estava ali sentado com os nossos produtores, né, os Rafaéis, né, daqui do nosso Rádio Esporte, batendo um papo, buscando aqui trazer informações do Atlético. E o Barba Domingues iniciou sua caminhada no Atlético no dia 1º de março. E de lá pra cá são 12 jogos, Thiago. E no início do Barba, todos vão se recordar, o que foi muito elogiado no Atlético foi principalmente a consistência que ele deu ao sistema defensivo do Galo e o equilíbrio entre o ataque e a defesa. Nos primeiros 8 jogos do Atlético, e aí, daquele jogo com a América na semifinal do Mineiro, até o jogo do Atlético Paranaense, que foi recentemente, no dia 5 deste mês de abril, o Atlético havia em 8 jogos tomado 5 gols e feito 8. Encontrado um equilíbrio maior. Só que nos últimos 4 jogos, partindo do Puerto Cabello até esse jogo com o Curitiba, Thiago, são 4 jogos, o Galo levou 6 gols, ou seja, mais do que havia levado em 8 e fez só 2 gols. Então o Atlético caiu tanto na consistência defensiva que ele havia encontrado nesse início de trabalho, ainda com derrotas, não só vitórias, né? Não só colhendo louros de vitórias, mas também com derrotas, com empate, enfim. Mas o Atlético caiu também no sistema ofensivo do Atlético. São só 2 gols em 4 jogos e 6 gols tomados nessas 4 partidas. Então o Barba, pensando nessa estreia da Copa do Brasil, nessa quinta fase da Copa do Brasil, vai tentar trazer ao Atlético esse equilíbrio de volta. E aí você falava em mudança, não descarto não, viu, Thiago? O Atlético pode ser modificado sim pelo Barba neste jogo de quinta-feira, 7 da noite contra o Ceará. Entra a questão de buscar esse equilíbrio de novo, mas entra também, é claro, a parte física, já que terá um jogo dificílimo com o Flamengo no domingo na Arena MRV, 8h30 da noite. O Flamengo que vem de vento em popa com o Leonardo Jardim, são 5 vitórias consecutivas da temporada. Então é claro que a competição é importante, é claro que o Atlético precisa começar bem, porque são 2 jogos e o primeiro em casa. Mas o Atlético precisa pensar na sequência também, porque depois, semana que vem, tem uma Copa Sul-Americana lá com o Cienciano, e é o clássico depois na sequência com o Cruzeiro na sequência da temporada, viu, Thiago? Ô Alexandre Simões, eu diria a você que o Atlético entra no momento crucial da temporada. Isso vale para os jogadores, isso vale para o Barba Domingues também, que ele está tentando encontrar uma saída para o time. Não conseguiu até agora, essa é a verdade. Ele não conseguiu encontrar um time que tem uma consistência defensiva, por exemplo. Paulinho trouxe números assustadores ainda há pouco. Não encontra um time efetivo ao ataque que consiga criar jogadas para sufocar o adversário. Isso não acontece nos jogos do Atlético. E vem aí, Simões, uma sequência duríssima. Ceará faz boa campanha na Série B do Brasil. Flamengo, Cruzeiro, Clássico. Você nem precisa entrar no mérito do peso desses adversários. É um momento derradeiro pro Galo na temporada, Simões. Thiago, e os números mostram isso, né? Porque, assim, o Atlético do Barba mais perdeu do que ganhou. São 6 derrotas e 5 vitórias. Ele chegou... A expectativa de todo mundo é de ser um bombeiro, né? Porque o treinador que chega no meio de temporada, a tarefa é muito ingrata, principalmente com a janela fechada, porque ele não tem o que fazer, tem que trabalhar com um grupo que tem. O Atlético mais perdeu do que ganhou, o Atlético 6 jogos sem marcar gol. Então, quer dizer, dos 12 jogos que disputou, em 6 o Atlético não conseguiu marcar gol.
Mas aí, Thiago, a gente começa a perceber muito dessa situação, né? Quando a gente analisa as entrevistas coletivas do Barba, e principalmente as duas últimas, né? Após a vitória sobre o Juventude na Arena MRV e após a derrota para o Curitiba, a gente percebe que ele pegou uma situação que realmente não era a ideal. Não era só falta, o desempenho técnico caiu, a relação com o treinador não era boa, não era só isso. Não era só isso. Há algo a mais acontecendo, principalmente em relação ao elenco do Atlético. Então, é uma situação muito complicada. Precisa focar jogo a jogo e levar até a data FIFA, até a parada para a Copa do Mundo. Uma situação extremamente delicada, muito delicada, porque o Atlético vai se aproximando da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e isso é muito ruim, principalmente para os grandes clubes, tá? E o Atlético tem pela frente aí, já iniciando a Copa do Brasil, tudo bem que é contra o Ceará, mas é um adversário tradicional, tá jogando a Série B, mas em mata-mata tudo pode acontecer. E essa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Por quê? Thiago, ir de novo para aquele play-off é um desastre. Você lembra o que aconteceu ano passado? Pelo amor de Deus. Aqueles 2 jogos... Bate na madeira aí. Que não são previstos no calendário do futebol brasileiro, e aí tem que adiar jogo de Campeonato Brasileiro para você jogar, é um desastre. Então, quer dizer, muita sabedoria ao Barba para poder conduzir o Galo até essa parada para a Copa do Mundo, quando aí sim ele pode agir do ponto de vista mudança de elenco, contratação de jogadores, porque a situação passa a ser preocupante pelo cenário e pelos números que a gente trouxe aqui. Ô, Ale Oliveira, o Barba tá tentando, né? Ele vai daqui, vai dali, mexe um ou outro pra tentar... Eu já falei que eu defendo uma mudança mais radical, mais profunda. Simões acabou de dizer que talvez seja melhor esperar a pausa pra Copa do Mundo. Mas ele não tem esse tempo, cara. São jogos dificílimos, um em cima do outro, Ale. Por isso que a declaração que ele deu no jogo retrasado, né? Na Sul-Americana... talvez não tenha sido bem pensada, tanto que ele voltou atrás, né? Na última partida, depois do jogo, na coletiva, ele falou que a gente interpretou mal e tal, até porque, né, o Thiagão, é muito esquisito. Ele fala da falta de empenho no dia a dia, né? Nos treinamentos. Quem não trocou a roupa depois que ele falou isso? Quem não foi relacionado para o Campeonato Brasileiro depois que ele deu essa declaração na Sul-Americana? O Cauã Soares. Então, eu tenho que entender que o Cauã Soares, que corre que nem um louco, né, inclusive, né? Ele não está empenhado no dia a dia. Quem foi pro banco de reservas? O Pérez, que corre um absurdo, né, ali na volância, faz bem o papel, inclusive foi pro banco de reservas. Acabou que nem entrou no jogo contra o Curitiba. Quem não tem entrado nunca mais? O Igor Gomes, que não é bom jogador, né? A gente falou isso muitas vezes, mas que não para de correr. Não é isso? O Ivan Roman também não tem tido oportunidade. O Ivan Roman, menino ainda, né? Será que ele não tem se empenhado? Então fica uma confusão, inclusive na cabeça do torcedor, a quem ele se referia. Porque se ele falou que a gente interpretou errado. Se a gente interpretou errado, então por que alguns titulares não têm tido uma minutagem maior? É porque não tem corrido? Mas e esses meninos que eu falei aqui? Que depois da declaração não jogaram. Então fica uma salada danada. Eu acho que é muito importante dar tempo, dar respaldo pro treinador, pro Eduardo Domingues, que é bom técnico, mas ele precisa resolver essa situação. O que eu faria? Identificou, já sabe quem são os caras, que agora ele fez uma confusão danada. Faz o seguinte, ganha os caras, não vai ser amigo dos caras, mas ganha os caras, engana os caras. Fala assim, conto com você, preciso de você, vamos junto, vamos lá e tal, porque realmente é uma maratona de jogos aí de Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Quando chegar nessa janela que o Simões citou, aí você negocia os caras. Aí você se desfaz. Mas, professor, você falou que contava até agora. Agora que abriu a janela, você pode ir embora e vai com Deus. Agora, ele precisa contornar essa situação, essa confusão que ele criou, viu, Thiagão? E a torcida do Galo, hein? Vai comparecer. Massa, eu acho que ninguém tem direito de pedir nada pra torcida do Atlético. Nada. Nem diretoria, nem jogador, nem treinador. Mas aqui,
Com a massa já tá difícil, sem a presença da torcida é muito pior. Então, quinta-feira, Paulo Azeredo vai trazer detalhes. Começou a venda de ingressos. O Atlético precisa do seu torcedor, hein? Nesse momento, o Galo precisa do seu torcedor. Sem a massa já é difícil, é muito, muito mais complicado. Paulo Azeredo, eu convoquei a massa, eu pedi a torcida, tem que ir. Quem puder, evidentemente, né? A gente sabe da condição financeira, quem tem condição de ir ao estádio, mas começou a venda de ingressos. O Galo precisa da torcida, o Galo precisa da massa da Copa do Brasil, Paulinho. Pois é, começou agora há pouco, Thiago, às 10 da manhã, a venda de ingressos para Atlético e Ceará, na quinta-feira, às 7 da noite, na Arena MRV, e preços para sócios aí a partir de R$28, então você que é sócio do Atlético pode já iniciar a sua compra do ingresso, já pôde iniciar, né, hoje pela manhã, e apoiar o Atlético nesse momento difícil da temporada. Para fechar, Thiago, o Hulk recebeu mais um prêmio hoje, ele foi homenageado e recebeu a medalha da Inconfidência Mineira, que aconteceu aqui em Ouro Preto agora pela manhã. Ele foi um dos premiados com a honraria do estado de Minas Gerais, não pôde estar presente devido à questão da rotina de treinamentos no Atlético, mas mais um prêmio para o Hulk, que é o 7º artilheiro da história do Atlético, com 140 gols em 308 jogos. Thiago. Galera, Alaminda, terça-feira, dia 21 de abril, tá? O Alaminda está na transição, tá? Semana passada ele estava realizando corrida com tênis. Aí eu vou explicar para vocês. Quando um atleta está realizando corrida com tênis, ele está no início da transição. Quando ele começa a realizar corrida e pequenos trabalhos no campo com chuteira, aí já começa a chegar na fase intermediária da transição. E quando ele começa a fazer trabalho de chuteira no gramado com bola, ele já entra na fase final de transição. Aí o atleta é liberado, 100% DM, vai treinar com grupo, e aí quando ele treina com grupo de chuteira e com bola, ele está 100% liberado, aí fica a par, o jogador fica entregue ao departamento técnico, ele sai do departamento médico e vai para o departamento técnico do clube, aí é por conta do técnico. O técnico escolhe, vou relacionar, não vou relacionar. Quantos jogadores recentemente voltaram e não foram relacionados? Lianco, Maicon, Alexander. O Galo falou assim, DM informa, Lianco / Maicon / Alexander estão 100% liberados do departamento médico e ficam à disposição da comissão técnica. Aí o que acontecia? O jogo seguinte, cadê os caras? Nem no banco era. Por quê? Porque ainda não estava na condição física ideal. Então, terça-feira, o Alaminda está na parte intermediária, está no meio ali da transição, tá? Quase ali já sendo liberado. Acredito eu, tá? Acredito eu que para o jogo contra o Ceará ainda não vai estar liberado, mas quem sabe, para o final de semana, se não acontecer no mais tardar no jogo da semana que vem, o Alaminda está liberado. Então, o Alaminda, eu posso falar para vocês que ele já está na fase intermediária, caminhando para a fase final de transição para ser liberado. Então, resumindo tudo, Alaminda ainda deve ficar alguns terça, quarta, quinta, sexta, sábado, alguns 4, 5, 6, 7 dias ainda, uma semana, de 4, 5, 6 a 7 dias ainda fora, mas já tá no finalmente, tá? O Alaminda tá quase voltando, galera, beleza? É isso aí, pessoal, muito obrigado de coração por acompanhar até aqui, tá? De verdade, isso faz toda a diferença para mim e pro crescimento do canal. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, muito importante pra gente também, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e, claro, compartilhe com quem você acha que também vai gostar do conteúdo, isso ajuda demais, tá bom? Valeu por fazer parte da jornada, a gente se vê no próximo vídeo, até mais, massa, valeu!